Olá, alunos da Rede Estadual de Ensino, tudo bem com vocês? Aí eu quero saber como que estão os seus estudos. Seu caderno já está cheio? Você já estudou muita coisa, já está com muita informação, já começou a entrar no ritmo do Enem? Eu espero que sim, tá? Porque, já estou empolgada, já estou pensando nessa prova, extremamente agitada já, e eu espero que você esteja aproveitando muito essas aulas. A aula de hoje, de linguagens e códigos e suas tecnologias, nós vamos falar então sobre música, identidade e sociedade. O som como expressão cultural. Se você ainda não me conhece, eu acho que você já me conhece, eu sou a professora Miriam e eu vou passar uns minutinhos aqui com vocês. Então, essa aula sobre música, eu quero saber quem não escutou uma música hoje. Todo mundo já escutou alguma música. E eu não sei vocês, mas a minha playlist, gente, ela é muito eclética, né? Então, assim, eu tenho um pouquinho de tudo. Tem até pagode. Gente, eu nunca sonhei que um dia eu escutar pagode, mas às vezes tem até um pagodinho na minha playlist. Tem música gospel, tem música clássica, tem rock, tem de tudo um pouco. E é interessante pensar que há muitos anos atrás, vamos pensar aí dos anos 90, que você nem tinha nascido, anos 90, anos 80, nós não tínhamos essa diversidade de poder aí utilizar uma sequência de músicas, né, diferentes. Então, eu sou da época do disco de vinil, gente. Não vou nem falar minha idade, mas eu sou da época do disco de vinil, em que a gente tinha que escutar aí várias músicas na sequência. Depois eu lembro do CD ou da fita cassete, e que eram todas de um mesmo gênero e de um mesmo artista. E hoje, na sua geração, é diferente. Você consegue pular, às vezes, de uma música gospel para um rock ou para um pagode. Isso aí é a tal do ser eclético, mostra como nós somos ecléticos, né? Mas a música ela é interessante porque ela fala muito quem nós somos. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o quê? A música como uma forma de expressão poderosa e que mostra aí os nossos valores, quem nós somos, mostra os nossos sentimentos e a nossa cultura, ok? Então, você já parou para pensar aí o que demonstra, o que fala sobre você? Se eu pegasse a sua playlist agora, qual que é a imagem que você passaria aí para as pessoas? Quem é você? Então a música ela é uma expressão de uma identidade, de quem nós somos. Então por mais que sejamos ecléticos nos nossos gostos musicais, há ali uma tendência de um determinado tipo de música. Eu tenho muito da minha cultura, de onde eu nasci, de onde eu vim, por onde eu passei, por causa das músicas que eu escuto, e isso aparece aí na minha playlist, né? Então, se nós pensarmos aí sobre música, né? Nós temos vários tipos de música. Nós temos aqui no Brasil uma diversidade tão grande cultural e musical, que às vezes tem músicas que você nem sabe que existe. Edu, coloca na tela esse mapa maravilhoso, e que nós vamos falar aí um pouquinho como que nós temos aí a divisão de músicas pelo Brasil. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de carimbó? Eu acho que carimbó você já deve ter visto alguém dançando, mas você não sabe que esse estilo musical se chamava carimbó. Por exemplo, o retumbão. Você já ouviu falar em retumbão? Eu também nunca tinha ouvido falar sobre retumbão, mas é um estilo de música que nós temos então na região norte do país. Por exemplo, as músicas lá no Nordeste, né? Para quem gosta de ir à praia no Nordeste, você já deve ter ouvido aí, ou já até dance, forró, o shot, que mais? O baião, isso você já viu ali na região Nordeste. E um axé, você já foi para Salvador e aí curtiu nos trio elétricos a música, o axé baiano, né? Uma música tipicamente que a gente consegue lembrar muito de Salvador por causa do axé. Que mais? Região Centro-Oeste, pagode de viola tem muito ligado ao campo, né? Na região Centro-Oeste. Pagode de viola, cururu, moda de viola, rasqueado. E aí vamos falar do siriri e do cururu. Eu quero saber se alguém sabe dançar o rasqueado, sabe dançar siriri, sabe dançar cururu, né? Que mais? Folia de Reis, batidão e as músicas ligadas ao sertanejo, né? Que aqui é muito forte no Centro-Oeste. Se nós formos lá para o lado do Espírito Santo, tal do Congo e o Ticumbi, nunca ouvi falar, hein, gente? Isso aí é nova para mim. Região aí do Sudeste, de novo, nós temos o samba, o choro. Se a gente for falar em São Paulo, né, gente, os barzinhos aí com um samba, né? Que mais? E o hip hop, tá faltando aqui hip hop, que no Sudeste hip hop é muito forte, né?
E aí no sul do Brasil nós temos o quê? O vaneirão. Eu sou gaúcha, tá, gente? E aí eu entendo muito de vaneirão. Tem vaneirão, tem a milonga, o chamamé, que são músicas tradicionais gaúchas e que tem a ver um pouquinho com a cultura espanhola. Então, que é a cultura castelhana, né, gente? Pode voltar aqui pra mim, Edu. Você já identificou alguma dessas aí? Ou qual destas músicas que você tem na sua playlist? Ou pode acontecer também de você ter um monte de música de axé, mas você aí é cuiabano, né? Ou então, vou falar ainda algo mais global. Você tem alguma música coreana na sua playlist? Eu tenho certeza que alguém se identificou e pode até ter falado, nossa, minha playlist inteira é só de música coreana. Isso mostra como que a questão da globalização, do compartilhamento de músicas, afeta a nossa identidade. Então, música norte-americana, se você escuta música norte-americana, isso é um reflexo da globalização na nossa vida, né? Por exemplo, eu gosto de música francesa, gosto muito de música francesa. Por que que eu gosto de música francesa? Porque na faculdade eu fiz uma época francês e aí eu tinha uma professora francesa que chamava Marie. E a Marie passava muita música francesa e eu acabei sendo influenciada por causa da Marie. Então, a minha cultura, a minha identidade foi perpassado pela vida de uma outra pessoa. Isso aí é construção de cultura, né? Então, a música, ela é uma expressão cultural e fala muito quem nós somos, ok? Se nós pensarmos também aí sobre a música ligada a grupos, né? Então, por exemplo, a música, ela perpassa a gente de tal forma que faz com que a gente tenha ligação com determinados grupos da sociedade e faz com que a gente se vista de uma determinada forma. Exemplo, vamos falar de roqueiro, né, gente? Roqueiros aí, gosta muito do rock e do heavy metal, a questão da aparência, né? Tem aí a presença de elementos do rock, corte de cabelo. Quem gosta do punk, né? O punk rock também tem uma questão de uma vestimenta muito característica de roqueiro. Eu lembro muito dos anos 90, gente, em que o El Chan era um grupo musical de samba muito forte. E eu lembro que tinha um short, gente, que nós usávamos nos anos 90. Eu não usava, tá, gente? Mas eu tinha um short nos anos 90 que era um short bem curtinho e que todas as meninas dos anos 90 que eram ligadas a esse grupo de samba usavam o tal do shortinho do El Chan. Então, a questão da nossa vestimenta era influenciada por a questão de grupos musicais. Então, se nós pensarmos, por exemplo, aqui em Cuiabá, né, nós estamos falando aqui de Cuiabá, quando a gente tem aniversário de Cuiabá, o pessoal sempre coloca aquelas saias rodadas ligadas ao Siriri Cururu, que é uma música muito forte aqui. Vamos falar então, por exemplo, de música gaúcha, né? As prendas, aquelas roupas para dançar um vaneirão. Então, a música, ela também faz com que a gente se segregue em grupos também, né? Então, alguns grupos isso é muito forte, por exemplo, o rock, né? Então, o roqueiro geralmente ele tem uma questão da indumentária, de músicas que influencia muito na forma com que ele se veste, certo? O que mais que nós temos aqui? Se nós pegarmos a nossa história, então eu vou falar um pouquinho de história, tá? E agora eu quero que você anote isso. Se nós falarmos então da história da música popular brasileira, a MPB, e nós começarmos a pegar dos anos 50 para frente, tá? Isso é muito importante e isso tem caído muito no Enem. Então agora eu quero que você anote algumas coisas que vou falar agora. Eu vou falar, então, a partir da música dos anos 50, de alguns movimentos sociais que foram extremamente importantes na nossa história musical, mas também como uma questão social, questão política, tá? Então, não tem como separar a música da política, não tem como separar a música de movimentos sociais, da nossa identidade como povo, como ser político. Ok? Então, até mais ou menos ali nos anos 50, o Brasil sempre foi muito influenciado pelas rodas de samba, né? Isso sempre foi muito forte. Se falarmos aí de Noel Rosa, né? A galera que gosta de um samba mais antigo. Mas a partir dos anos 50, então, gente, nós temos o seguinte, a tal da Bossa Nova, tá? Então, você vai anotar aí, ó, anos 50, Bossa Nova. Você já ouviu falar em João Gilberto? Já ouviu falar em Vinícius de Moraes? Deixa eu ver o que mais. Já ouviu falar sobre Toquinho? Talvez, ou Tom Jobim, maior nome, né? Tom Jobim.
Professora, eu nunca ouvi falar dessa galera, mas com certeza você já escutou. Mesmo que você não queira, foi contra o seu gosto, você já escutou uma bossa nova e já conhece alguma muito famosa. Garota de Ipanema, né? Ah, professora, eu acho feia a música. É feia, mas você conhece, tá? Então a bossa nova era uma mistura de samba com jazz. Samba e música clássica. Então, o João Gilberto, lá nos anos 50, ele faz um tipo de música com uma batida de violão diferente. Então, era um samba misturado aí com jazz, misturado com música clássica. Só que a bossa nova, então, aí ela era bem elitizada, tá? Então, porque nós estamos falando de música clássica, estamos falando de jazz, estamos falando de música internacional. E aí veio uma galera que fala assim, não gosto muito aí da bossa nova, é muito de tiozão, muito parado, né? E aí teve um novo movimento chamado de Jovem Guarda. Esses grupos, gente, eles tinham programas na televisão e eles eram muito famosos. As pessoas, todo mundo, gente, escutavam esses programas na televisão. Então todo mundo parava, né, para assistir esses programas. Jovem Guarda, gente, já ouviu falar em Roberto Carlos? Impossível alguém, um brasileiro, que não conheça Roberto Carlos. Roberto Carlos, então, aí, gente, anos 60, tá? Então, ó, saímos dos anos 50, anos 60, Jovem Guarda. Aí nós temos uma influência dos Beatles. Você já ouviu falar em Beatles? Se você não sabe o que é Beatles, aliás, você nunca escutou uma música dos Beatles, você vai, depois de terminar essa aula, você vai escutar aí um pouquinho de Beatles. Beatles, então, é uma banda britânica. E esta banda britânica, ela exerce uma influência muito forte na galera, nos jovens brasileiros. E aí o que acontece? O Roberto Carlos com o Erasmo Carlos, eles montam então esse grupo aí que tocavam uma música brasileira, mas com rock, tá? Então nós estamos falando do surgimento do rock, vamos dizer assim, surgimento do rock no Brasil com uma influência inglesa. Porque estamos falando, gente, do auge dos Beatles no mundo. Você não sabe o que é Beatles, não esquece, você vai pesquisar depois o que é. Só que daí tinha um outro grupo que fala assim, nossa, mas esse povo aí tá muito internacional. Bossa nova tem influência de jazz e música clássica. Aí você pega o Roberto Carlos e o Erasmo, tocam aí guitarra elétrica, influência do rock, isso aí é coisa muito estrangeira. Vamos fazer uma coisa mais brasileira. E outra coisa, essa galera aí não faz a atual situação que o Brasil está enfrentando. Finalzinho dos anos 70, então começam as músicas de protesto, só que eram músicas, gente, com crítica muito forte à ditadura militar, tá? Então você já deve ter ouvido falar de dois caras muito importantes na música de protesto e com toda certeza o seu professor já falou desses caras para vocês. Quem é? Chico Buarque e Geraldo Vandré. Professora, eu nunca ouvi falar do Geraldo Vandré. Você vai atrás desse cara. Anotou aí, ó, Geraldo Vandré. Então, nós temos a música de protesto, que aí ela era muito combativa em relação à ditadura militar. Então, ó, saímos da bossa nova, que tinha influência internacional, Jovem Guarda, que era o rock brasileiro, e aí nós temos a música de protesto, que foi muito forte. Então, ó, Chico Buarque, Gilberto Gil e também o Geraldo Vandré. Só que aí surge um outro grupo, e esse aqui, ó, tem caído muito a questão dessa galera na prova sua do Enem. Movimento Tropicália, do tropicalismo. O que acontece? Então aqui nós temos quem? Caetano Veloso, e aí o Gilberto Gil participou mais, de modo mais forte, né? Aí na Tropicália. O que nós temos então no movimento tropicalista? O movimento tropicalista, então, foi um movimento em que ele queria ser um movimento genuinamente brasileiro, com uma pegada mais brasileira. Então você vai ouvir nas músicas da Tropicália, dessa galera, do Caetano, do Gilberto Gil, por exemplo, movimentos da capoeira. Então você tem capoeira misturado com rock, você pode encontrar ali um samba misturado com um jazz mais diferente do que a bossa nova fazia, de um modo mais povão, de um modo mais popular. Então a Tropicália, ela não tinha uma música de protesto forte, como a música de protesto, como o Chico Buarque fazia, mas ela também protestava, mas de modo velado. Sabe aquele tipo de música que você escuta, mas você não sabe direito o que está falando, com duplo sentido? A galera do Tropicália fazia isso. Então eles faziam música de protesto, mas não de um modo tão direto quanto o pessoal da música de protesto fazia.
e faziam aí com uma roupagem muito brasileira, com a indumentária de roupa deles, né? Você tinha ali elementos naturais, plumas, penas, roupas aí com a indumentária indígena, africana, para dar essa pegada brasileira. Então, esta música da Tropicália, do tropicalismo, ela é muito importante para tudo que acontece na música brasileira depois aí dos anos 60 para frente. Então, gente, anotou, esses 4 movimentos são muito importantes para a sua prova. Então, nós temos Bossa Nova, Jovem Guarda, música de protesto e Tropicália. Muito bem. Depois disso, então, a gente precisa falar da importância, gente, de que a indústria cultural da música, ela gerou para o país. Então, depois disso aí, se vendia muito disco, tinham muitos programas de televisão voltados para a música. Só que aí também, depois lá dos anos 90, começou a surgir a tal da indústria musical, que são as grandes gravadoras, as grandes incorporadoras, que começaram a pensar muito na questão só de grana, né? Então, essa questão de visar somente a grana, se produzia muito a tal da cultura de massa. O que vem a ser a cultura de massa, que é muito importante você saber isso, tá? A grosso modo, coloca aí, Edu, na tela, por favor. A grosso modo, é muito mais profundo que isso, tá, gente? Nós temos, então, uma referência aos produtos culturais criados para atingir um grande público, muitas vezes de forma padronizada, visando lucro e de fácil aceitação. Ela se caracteriza por produção em larga escala, conteúdos simplificados e muitas vezes apelativos, veiculado por meios de comunicação de massa, tipo rádio, TV e internet. E uma redução da diversidade cultural. Pode voltar aqui para mim então, Edu. Então, o que é a cultura de massa? A cultura de massa, ela visa realmente a massificação. Vamos pensar o que é uma massa. Você pega vários ingredientes, um ovo, uma farinha, uma água e um óleo, mistura tudo, isso é a massa. Eu não tenho identidade por trás. Então, a diferença de você pegar, por exemplo, um rasqueado, um siriri, um cururu, ou aí um chachado, a diferença é que nós temos aí uma identidade cultural muito forte. Quando eu pego uma música de massa, ela visa somente a questão do deleite, né? Ela é uma música ela é gostosa de ouvir, mas não tem uma identidade cultural forte por trás. Professora, dá um exemplo de música de massa. A gente pode dizer que hoje o sertanejo universitário, e não estou desprezando, tá, gente? Tá tudo certo se você gosta de sertanejo universitário. O que a gente chama de sertanejo, gente, não tem aí ligado a questões do campo, que seria aí o sertanejo. É uma música que mesmo que você nunca plantou nem uma cebolinha na sua casa, você vai escutar essa música porque ela não tem identidade por trás. Então ela vai falar aí de sofrimento amoroso, ela fala, por exemplo, sobre bebida, sobre diversão e nada mais. Então a música de massa, a cultura de massa, ela visa uma neutralidade visando no lucro, né? Então eu poderia citar vários artistas aí, mas não precisa. E aí a gente precisa pensar da importância, gente, que esses aplicativos de compartilhamento, então, por exemplo, aí o Spotify, né? Compartilhar músicas ou você conseguir montar a sua rádio é importante para a questão do engajamento da música no país, ok? Então aí, quando a gente fala em música e Enem, por que é muito importante que eu tenha acesso à música? Porque a música ela é identidade. E mesmo se falando em música de massa, eu também estou falando de uma identidade cultural daquele momento, tá? Então nós vamos fazer uma primeira questão. Eu vou pegar, gente, uma questão fresquinha. O último Enem aqui foi uma questão muito interessante que fala aí sobre vários recortes de músicas importantes. Quem aqui gosta muito de música e sabe, gente, sobre a história musical brasileira, achou linda essa questão. Coloca na tela aí para nós, Edu. Ó, se você é feito de música, este texto é para você. Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando que graça teria a vida sem música? Sem ela, não há paz, não há beleza. Não há paz, não há beleza. Gente, todos esses trechinhos aí são músicas, tá? Nos dias de festa e nas madrugadas de pranto, nas trilhas dos filmes e nas corridas do parque, o que seria de nós sem as canções que enfeitam o cotidiano com ritmo e verso? Quem nunca curou uma dor de cotovelo dançando lambada ou terminou de afundar ouvindo sertanejo sofrência?
Quantos já te criticaram funk e fecharam a noite descendo até o chão? Tudo bem, Raul nos ensinou que é preferível ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Já somos castigados com o peso das tragédias, o barulho das buzinas, os ruídos dos conflitos. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Há uma nuvem de lágrimas sobre os olhos. Você está na lanterna dos afogados, o coração despedaçado. Mas, como um sopro, da janela do vizinho, entra o samba que reanima a mente. Floresce do fundo do nosso quintal a batida que ressuscita o ânimo, sintoniza a alegria e equaliza o fôlego. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Pode voltar aqui para nós, Edu. Gente, que linda essa questão. Fala sério. Essa questão, então, se você conhece aí música da história brasileira, você identificou vários trechos, recortes de outras músicas. No enunciado da questão diz o seguinte: defendendo a importância da música para o bem-estar e o equilíbrio emocional das pessoas, a autora usa como recurso persuasivo. Como que ela tenta te convencer? Isso é competência 7, hein, gente? Como que a autora, ela tenta te convencer de que a música ela é importante para o nosso bem-estar? Lembram que eu falei sobre os vários recortes de músicas importantes para a identidade do brasileiro? Isso se chama, essa referência a outros textos, tem um nome, gente. Qual é esse nome? Estou esperando você dizer. Como eu faço referência a outros textos, se chama intertextualidade. Ela faz intertexto com outras músicas para te convencer que a música ela é muito importante para o nosso bem-estar. Então lá, ó, alternativa C, intertextualidade, ao resgatar versos de letras de canções. É óbvio que se você não sabe o que é intertexto, deveria, tá? Aluno de terceiro ano, gente, seu professor fala sempre o que é intertexto. Se você não sabe o que é intertexto e não sabe um pouquinho de música brasileira, de todos os estilos, a questão seria difícil. Agora, você aí que escuta uma música, mesmo que você não goste daquele estilo, mas escuta para ter um pouquinho de conhecimento, você tirou de letra essa questão aí, certo? Espero que vocês tenham adorado a aula de hoje, gente. Um grande beijo para vocês. Seja muito bem-vindo, estudante de Mato Grosso. Aqui é o professor Mohamed, professor de Física, e faço parte da equipe Pré-ENEM Digital Mato Grosso. E aí, tá gostando das nossas videoaulas, cara? Dá aquela curtida. Senhorita, curte o nosso vídeo, compartilha. A gente está fazendo um trabalho com muito carinho para auxiliar vocês na sua aprovação final do ano nos vestibulares e no Enem, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai discutir sobre as equações de conversão de temperatura. A gente vai discutir sobre as escalas termométricas que existem no mundo, tá bom? Duas dessas escalas a gente precisa conhecer e a terceira só se você for para os Estados Unidos e para fazer a prova do Enem, tá bom? Então, me acompanha nessa jornada, a gente vai ter que discutir um pouquinho de equação, ou seja, vai ter que falar um pouquinho de matemática, mas não é nada muito complicado, tá bom? Bom, vamos relembrar alguns detalhezinhos. A gente já viu que calor e temperatura não são conceitos equivalentes, né? O calor, enquanto sendo uma forma de energia, e temperatura tem a ver com a agitação das partículas. Hoje a nossa aula é para falar especificamente sobre a temperatura, tá bom? Então, para medir a temperatura de um corpo, a gente usa um termômetro. Existem 3 tipos de termômetros básicos. Esse termômetro que você está visualizando, ele é chamado de termômetro clínico. Termômetro clínico. Ele ainda é muito abordado nos vestibulares, em laboratórios a gente ainda costuma utilizar, mas o termômetro clínico ele era utilizado antigamente com mercúrio. Então, era comum você ir na farmácia, comprava o termômetro, dentro desse termômetro você tinha o mercúrio, que é uma substância, um metal, que é líquido à temperatura ambiente, mas ele é tóxico. Uma pequena quantia de mercúrio conseguia contaminar grandes volumes de água no lençol freático. Então, por isso que nas farmácias não se vende mais esse tipo de termômetro. Mas o vestibular ainda cobra sobre o uso do termômetro clínico. E como é que funciona essa ideia do termômetro clínico? Olha só. O conceito do termômetro clínico ele é baseado na dilatometria. O que é isso? Em geral, as substâncias, quando aquecidas, elas sofrem dilatação, elas aumentam de tamanho. Em geral, existem exceções que a gente vai ver no segundo momento. E quando elas são resfriadas, elas sofrem uma contração.
E essa dilatação e contração, ela é proporcional à temperatura. Ou seja, quanto mais você eleva a temperatura, mais a substância vai dilatar. Então, nesse tipo de termômetro, como é que ele funciona? Bom, talvez você tenha usado quando criança, né? Acredito que sim, eu usei bastante. Então, a minha mãe pegava o termômetro, balançava para o líquido voltar na parte de baixo, colocava ele em contato com o nosso corpo, isolando do ambiente, até ele entrar em equilíbrio térmico, ou seja, até que a temperatura do termômetro seja igual à do nosso corpo. Nesse contexto, o líquido, o mercúrio, ele vai sofrer aquecimento, então ele vai sofrer uma dilatação. E ao sofrer uma dilatação, ele vai subir através desse tubo e vai atingir um certo nível. E a partir desse nível a gente consegue medir a temperatura, tá ok? Põe na tela, Edu. Então, esse termômetro que eu estou mostrando para vocês, ele está com essas marcações, esses números, só que eu quero que você olhe na parte de cima. De um lado está marcado graus Celsius, que é a escala de temperatura que a gente usa no Brasil e na maior parte do mundo, e do outro está escrito graus Fahrenheit, que é utilizada nos Estados Unidos, Porto Rico e Jamaica, ok? Então, no mundo todo, ou a gente usa a escala Celsius ou a gente usa a escala Fahrenheit. Na maior parte do mundo, a gente usa a escala Celsius. Existe uma terceira escala chamada de escala Kelvin, que é uma escala científica, que a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre ela. Então, nessa imagem, você está vendo que a parte de baixo do termômetro, onde fica depositado o líquido, ele é chamado de bulbo, ou depósito. Nós temos um tubo muito fino, tão fino quanto um fio de cabelo, por onde o mercúrio consegue se mover, que é chamado de capilar, e nós temos esses números que são chamados de escala. Então, quanto maior a temperatura do mercúrio, mais ele vai dilatar, então maior a escala que ele vai fazer essa medição. E o número que essa escala vai indicar depende se eu estou usando a escala Celsius ou se eu estou usando a escala Fahrenheit. Bom, como eu disse para vocês, existem 3 tipos de termômetro. Aquele primeiro termômetro que eu te mostrei é o termômetro clínico. No seu vídeo você está vendo esse termômetro com esses números. Ele é o termômetro digital. A gente não vai falar muito sobre ele. Ele tem um sensor de temperatura. É o que a gente encontra mais nas farmácias. E esse outro termômetro que parece uma pistola, que a gente usava muito na época da pandemia, lembra? Quando você chegava até a escola e na portaria era medida a sua temperatura? Pois é. Esse termômetro ele funciona através de ondas eletromagnéticas. Ele mede a radiação térmica enviada pelo seu corpo e transforma isso numa escala de temperatura. Tá bom? Então, nós temos 3 termômetros. Eu tenho o termômetro clínico, que é aquele que funcionava com mercúrio, mas pode funcionar com outro líquido também. Nós temos o termômetro digital, que a gente não precisa se atentar muito a ele. E nós temos esse terceiro termômetro que funciona por meio de ondas eletromagnéticas. Bom, como a gente viu, quanto maior a temperatura de um corpo, maior vai ser a agitação das partículas. E nessa imagem você pode ver isso. Eu tenho o mesmo objeto, só que ele está com temperaturas diferentes, então eu vou encontrar agitações diferentes. Então o mercúrio vai dilatar de forma diferente, indicando uma temperatura diferente. Tá bom? Pessoal, a terceira escala termométrica, além da Celsius e da Fahrenheit, a terceira que a gente tem que conhecer é a escala Kelvin, que é uma escala científica. Ela é usada no sistema internacional, ela é usada pela física e é usada pela química. Mas nenhum país do mundo adota a escala Kelvin como uma escala padrão. Significa que você nunca vai pegar um avião, descer no aeroporto e indicar lá, ó, agora estão fazendo 400 Kelvin, estão fazendo 300 Kelvin. Não, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Principalmente porque 400 Kelvin ia ser muito quente, né? Mas olha só para você ter um parâmetro de comparação entre essas 3 escalas, e é muito importante que você se lembre desses números, nós temos a temperatura de fusão e de ebulição da água ao nível do mar. Na escala Celsius, a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, ocorre a 0 graus. 0 graus Celsius, que é equivalente a 32 graus Fahrenheit, e esse equivale a 273 Kelvin. Repara que a Kelvin não leva a bolinha de grau. Ponto de ebulição, que é a temperatura que eu saio do estado líquido e vou para o estado gasoso, 100 graus Celsius, que equivale a 212 graus Fahrenheit, e equivale a 373 Kelvin. Uma coisa muito importante. A menor temperatura, teoricamente possível, é o zero absoluto, que a gente já conversou em algumas aulas atrás. Mas lembre-se que o zero absoluto não é 0 graus Celsius. O zero absoluto é 0 Kelvin, e 0 Kelvin equivale a menos 273 graus Celsius. Traduzindo,
a escala Kelvin, ela nunca vai admitir uma temperatura negativa. Não existe temperatura negativa na escala Kelvin, diferente da Celsius e da Fahrenheit, tá ok? Só para você ter noção, olha só. Imagina que você vai fazer uma viagem para outro país, para os Estados Unidos, por exemplo, né? Volta para mim, Edu. Você vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, por exemplo, e você não sabe que tipo de roupa levar, você vai levar uma roupa de frio, uma roupa para calor, meia estação, não sei. E aí você liga para o teu amigo que te convidou para essa viagem e pergunta, e aí, como é que está a temperatura? E ele fala para você, ó, aqui está fazendo 40 graus. O que você automaticamente imagina? Se você mora em Cuiabá, bom, tá normal, tá tranquilo, tá favorável. 40 graus a gente está acostumado, vou levar aquela bermuda, umas camisetas e tá tudo certo. Só que lembre-se, nos Estados Unidos eles usam como padrão a escala Fahrenheit. E se você tiver um pouquinho de bom senso, você vai ver que 40 graus Fahrenheit está muito próximo de 32 graus Fahrenheit, que por sua vez equivale a 0 Celsius. Então a gente está falando de uma temperatura muito perto da temperatura em que a água congela, então está muito frio. Por isso é importante a gente saber essa conversão de temperaturas, tá bom? Pessoal, então dá uma olhadinha aqui, ó. Põe na tela, Edu. Qualquer temperatura abaixo de 0 Celsius, 32, ou melhor, deixa eu melhorar meu texto. Quando a gente vai falando de uma temperatura abaixo de 0 Celsius, abaixo de 32 Fahrenheit ou abaixo de 273 Kelvin, qualquer temperatura abaixo desses valores vai indicar para mim água no estado sólido. Qualquer temperatura entre 0 e 100 Celsius, 32 e 212 Fahrenheit, 273 e 373 Kelvin, vai indicar para mim água no estado líquido. E acima de 100, 212 e 373, vai indicar água no estado gasoso. Tudo bem? Então eu tenho que conhecer o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água para essas escalas. Professor, agora como é que a gente faz para converter uma temperatura nessas escalas? Muito fácil, ó. Essas três frações, elas servem para você converter uma temperatura de uma escala termométrica para outra. Então repara aqui, ó, que a temperatura registrada em Celsius dividido por 5 é equivalente à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é equivalente à temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Gente, você nunca vai usar as três frações simultaneamente. O que você vai fazer apenas é igualar duas dessas frações. Aqui tem a temperatura que eu quero e aqui tem a temperatura que eu tenho. E aí você vai fazer as continhas para converter de uma para outra. Tá bom? Volta para cá, Edu. Então veja, com essas três frações eu posso converter uma temperatura de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Kelvin e assim por diante. O Enem, ele vai cobrar de vocês esses assuntos, principalmente a relação entre Celsius e Kelvin. Nas aulas de Química também você vai ver bastante disso. Mas Celsius e Fahrenheit também pode aparecer. Agora só uma observação. Não confunda o conceito de temperatura com variação de temperatura. A variação de uma temperatura é a diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial. E essa variação não acontece na mesma proporção. Professor, como é que funciona isso? Deixa eu voltar aqui, ó. Põe na tela, Edu. Gurizada, se você for pensar apenas nos números inteiros, na escala Celsius, de 0 até 100, nós temos 100 partes. Eu tenho 100 números inteiros. Agora, na escala Fahrenheit, de 32 para 212, eu tenho 180 números inteiros. O que mostra que a proporção entre as variações de temperatura é de 1 para 1,8 e não de 1 para 1. Por isso, quando eu falo que a temperatura aumenta em 10 graus Celsius, é equivalente a dizer que ela aumenta em 18 graus Fahrenheit. Agora, quando eu olho para a escala Kelvin, ela vai de 273 a 373. Ou seja, eu tenho 100 unidades, assim como na escala Celsius. Ou seja, quando a temperatura aumenta em 100 graus Celsius, ela aumenta também em 100 graus Fahrenheit. Por isso, atenção, falou de variação de temperatura, a diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial. Portanto, eu posso escrever isso que está aqui na tua tela, olha só. A cada variação de 1 grau Celsius, é equivalente à variação de 1,8 grau Fahrenheit, que é equivalente à variação de 1 Kelvin. Para a gente firmar todos esses conceitos, eu sei que envolve conta, a gente vai ter que fazer conta, gente. Eu vou mostrar para vocês alguns exercícios, dá uma olhadinha, ó. Primeira questão. Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá, mas ao fazer a tradução
do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita disse que o bolo deve ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar essa receita? Então veja, nós temos aqui uma temperatura em Fahrenheit 392 e eu quero transpor para Celsius. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquelas frações que me ajudem a converter de Fahrenheit para Celsius. Qual que são? Ó, olha só, eu tenho aqui que a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual à temperatura em Fahrenheit dividido por 9. Põe na tela, Edu. Gente, então a gente vai substituir o 392 na temperatura em Fahrenheit. Olha como é que ficou. TC sobre 5 é igual a 392 menos 32 dividido por 9. E agora a gente vai só resolver essa continha, matemática básica. Vamos fazer as operações, letra de um lado, número do outro. 392 tira 32, 360. Lá, ó. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 360 dividido por 9. Quando a gente divide 360 por 9, o resultado é 40. Tudo bem? O número 5 que divide TC passa para o outro lado da igualdade multiplicando. E a gente vai ter 5 multiplicado por 40 dá 200. Ou seja, 392 graus Fahrenheit é equivalente a 200 graus Celsius. Ok? Volta para mim, Edu. Então aqui eu já tenho uma aplicação de como é que a gente vai fazer essa conversão. Eu sempre vou escolher duas frações e relacionar a temperatura que eu quero com a que eu tenho. Você só precisa ver no texto qual é a unidade que você tem e qual é a unidade que você quer, tá bom? Então 392 graus Fahrenheit é equivalente a 200 graus Celsius. Vamos fazer mais um exercício? Olha só. Põe na tela, Edu. A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura na cidade de Chapada dos Guimarães chegou a atingir 34 graus Celsius. Qual o valor dessa temperatura na escala Kelvin? Nessa questão a gente tem alternativas para indicar a temperatura. Tudo bem? Então vamos lá? Nosso objetivo então é converter a temperatura de 34 graus Celsius para a escala Kelvin. Vamos escolher, então, as duas frações equivalentes. Aqui relaciona Celsius com aqui relaciona Kelvin. Olha lá, a temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Repara que o número 5 está dividindo os dois termos da fração. Então, substituindo 34 no lugar da temperatura em Celsius, eu ainda consigo simplificar esses dois números 5. Restando, 34 é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Lembra, ó, letra de um lado, número do outro. Menos 273. Quando eu mudo o termo do lado da igualdade, eu inverto a operação. Tá? Menos 273, passo para o outro lado, mais 273. Resposta, nós temos que 34 mais 273 é igual a 307 Kelvin. Portanto, 34 graus Celsius equivale a 307 Kelvin, que me daria a alternativa correta, a letra B. Tá ok? Volta para mim, Edu. Então a gente já viu como é que eu converto a relação entre Celsius e Fahrenheit, entre Celsius e Kelvin, que são as principais. Gente, entre Fahrenheit e Kelvin, o processo é o mesmo, mas a gente não vai entrar nesse detalhe por quê? O Enem quer saber se você consegue relacionar a unidade do seu país, que é a Celsius, com as demais. Tanto Fahrenheit, que é usado nos Estados Unidos, quanto a Kelvin, que é do sistema internacional. Por último, eu tenho um exercício sobre variação de temperatura. Agora lembra, ó. Variação de uma temperatura não é equivalente à temperatura. Por exemplo, dizer que a temperatura em Cuiabá variou 20 graus não é a mesma coisa que dizer que ela é 20 graus. Dá uma olhada nesse exemplo. Põe na tela, Edu. Isso aqui é uma questão do ITA. Ela fala o seguinte, ó. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a temperatura no verão e a mínima no inverno, né, a máxima do verão e a mínima no inverno, foi de 60 graus Celsius. Então ele não está dizendo que a temperatura registrada era de 60 graus, mas que a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Vamos ver como é que funciona isso? Ó. Vamos lembrar, ó, a cada 1 grau Celsius de variação é equivalente à variação de 1,8 graus Fahrenheit.
Anotando essa relação, ó, quando varia 1 grau Celsius, varia 1,8 Fahrenheit, portanto, se variar 60 graus Celsius, variam x Fahrenheit. Fizemos uma regra de 3 simples. Se a gente multiplicar aqui, ó, 1 vezes x é o próprio x, 60 multiplicado por 1,8, resultado dá 108. Então, nós temos uma variação de 108 graus Fahrenheit. Anotou? Anotou certinho as observações? Muito bem? Gente, então, cuidado quando a gente falar sobre temperaturas. Lembra que uma temperatura registrada em Celsius é diferente de uma temperatura registrada em Fahrenheit e Kelvin. Tá ok? Espero que você tenha gostado da aula. Bons estudos, segue firme porque 2005 é o nosso ano da vitória. Quero ver a sua aprovação final do ano no Enem. Falou, forte abraço e até mais. Cadê vocês? Hello! Olha quem voltou! Salve, galerinha do Pré-ENEM! Eis que eu tô de volta para mais uma aula maravilhosa para vocês. Eu, professor Lisias Ribeiro, o professor mais lindo e gato do Pré-ENEM Digital. Então, convidando você para vir para mais uma aula de matemática. E sem delongas, o que a gente vai trabalhar hoje? Ó, a gente vai dar um passo, mais um passo, mais um passo. Ou seja, estudante, ó, vou olhar nos seus olhos agora. 5 formas de identificar a alternativa certa, mas sem fazer contas. Peraí, tá? Nessa aula de hoje, eu bolei estratégias para que você tenha sucesso no Enem, nas 45 questões de matemática, e aquelas que dão, de você não ficar perdendo tempo, porque um dos seus inimigos mortais no Enem é o tempo. Ó, viu que tá perdendo muito tempo, o que você faz? Foge! E aí, volta para a próxima. Então, ó, é estratégia. O Enem é uma estratégia, no qual que você vai ter sucesso. Mas por que você tem sucesso? Porque você é o nosso aluno do Pré-ENEM Digital. Então, ó, vem comigo, me dá a mão, que eu te levo para aprovação. Então, vamos a essas 5 formas? Primeira coisa que eu quero ler para você. Joga na tela, Edu! Você não precisa ser uma calculadora humana para acertar questões de matemática no Enem. Hoje vou te mostrar como resolver essas questões sem ficar fazendo contas do tipo. Edu, joga na tela, que eu vou mostrar o que é um tipo de conta que o aluno que não é do Pré-ENEM, que não estuda com a gente aqui, ele sofre. Ele vai lá e coloca assim, ó, 2,4 vezes 1,7 dividido por 24 ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz quadrada. Meu Deus! Joga de medo. Só de ver aquele negócio ali eu já fiquei com medo, professor. Fica tranquilo, esse tipo de bagaceira aqui não cai no Enem. E você nem vai resolver isso aí de cabeça, tá? Mas contas com números decimais, com potência e com radicais cai. Então você fica ligado que logo logo nós iremos começar a trabalhar potenciação e radicais aqui dentro do Pré-ENEM Digital. Então, ó, vem conosco. Vamos lá, seguindo. Joga na tela, Edu. Primeira estratégia. Eliminação por coerência numérica, tá? Eliminação por coerência, Edu, numérica. Toma cuidado que os números, eles vão olhar nos seus olhos e vão dizer, te amo, bebê. Joga, Edu, vamos ler. Uma escola trocou as torneiras convencionais por torneiras automáticas, reduzindo o consumo de 12 litros para 6 litros. Se o banheiro é usado 5 vezes por dia, até aí tá lindo. Quanto será economizado em 30 dias? Parou, Edu. Estudante, agora é o momento. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar. Como assim? Qual das alternativas que estão aí que você não marcaria por nada? Vai, pula, pula, pipoquinha, dá a resposta. Chat, pipoca, 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 pipoca o chatinho. Vai, pipoca, pipoca, pipoca o chatinho. Isso mesmo. Ô, essa galera do Pré-ENEM Digital é top demais, Edu! Gurizada!
não! Como assim que é top demais? Deixa eu te mostrar uma coisa. A galera sacou, Edu, o que, Lisias? Que a economia, ela é de quantos litros? Marca aí, estudante. CO era de 12 e foi para 6. Então, a economia de 6 litros. Além disso, ele usa o banheiro quantas vezes? Quantas? Isso, estudante. Você vai lá e usa o banheiro 5 vezes. Ao usar uma vez, você gastou quantos litros? 6. 2, 12. 3, 18. 4, 24. 5, 30. E é isso que está pipocando no chat, porque a galera já percebeu que não pode ser letra A e não pode ser letra B. E muito menos letra C. Sabe por que não pode ser nenhuma dessas três? Porque elas se encaixam dentro dos distratores do Enem. E o que é o distrator do Enem, Lisias? Distratores do Enem são alternativas que estão ali para te fazer errar e não tem nada a ver com a resposta. Sabe por quê? A cada dia você gasta 30 litros. Em 2 dias, 60. Em 3, 90. Em 5, 150. Pera aí. Então vamos lá. Vem comigo, aprovado? 6 litros de economia. 5 vezes por dia, vezes o total de litros, dá 30 litros por dia. E você vai usar isso em quantos dias? Em 30. 30 vezes 30 me dá qual resposta? Alternativa E, daquilo que eu sou, o professor mais elegante. Ou de, eu amo os meus alunos do Pré-ENEM Digital. Faz um coraçãozinho pra mim, gente. Manda um coração aí que eu tô carente hoje. Isso mesmo. Isso gerou com qual alternativa? Letra E. Então, ó, se você prestar bem atenção, vou colocar de vermelho aqui, Edu. Essa você não marca, essa você não marca e essa você não marca. Por quê? Porque elas estão muito longe do nosso consumo aprovado. Estudante de Mato Grosso, não marca isso. Deixa o seu concorrente marcar. Ok, estudante? Ó, me dá a mão que nós vamos para a segunda estratégia. Joga na tela, Edu. Essa aqui, ó, eu amo muito. Eliminação por unidade ou por grandeza. Parou, Edu? Se você se recordar bem, uma das coisas que o Enem faz, e faz bem, é trazer coisas do nosso cotidiano para que a gente aplique essas coisas do cotidiano no dia a dia. De novo. Por que isso? Porque lá dentro das habilidades e competências do Enem... Agora, deixa eu pedir um favor para você. Anota aí. Lisias, o professor mais lindo do Pré-ENEM Digital, pediu para que eu lesse as habilidades e competências da matemática. Em cima dessa receita, que são as habilidades e competências, que são elaboradas as questões. Então você está agora e seu professor está dando aula de polinômios. Polinômios não estão dentro das habilidades e competências, só de grau 2, que é a equação de segundo grau, função quadrática, e também de função 1, grau 1, que é a função afim. Esses dois estão lá. De 3 para cima, esquece, não tem no Enem. Complexos, não tem no Enem. Mas da onde que eu chego e falo para você que isso cai e isso não cai no Enem? Dentro dessas habilidades e competências. Então você tem que dar uma lida nisso para você saber o que você vai estudar ou não. Estratégia, do latim, estratégia, igual falaria o tropa de elite. Então você tem que ter a estratégia para ter o sucesso aprovado. E não é de qualquer jeito que você consegue isso. Então quando eu chego aqui, jogo na tela, Edu, e falo eliminação por unidade ou por grandeza, e digo, um azulejista cobra R$30 por metro quadrado. Quanto cobrará para colocar piso em um ambiente de 15 metros quadrados? Edu, joga na tela para mim, rapidinho. Joga aqui para mim. Vem comigo aqui, ó. O que o exercício está falando para você é que você tem uma área, que essa área, ela tem 15 metros quadrados. E você paga R$30 para cada 1 metro quadrado que você coloca lá.
Peraí. Agora, momento pipocão. Fala pra mim quais são as duas alternativas que você não marcaria de jeito nenhum. Joga na tela, Edu, que eu vou deixar agora o povo pipocar. Pipoca, pipoca, pipoca no chatinho. Vai, pipoca, pipoca, pipoca no chatinho. Aí só vai... Pipocou um monte de resposta, Edu. Agora, Edu, joga comigo. Eu tenho certeza que o aluno do pré-ENEM digital, por hipótese nenhuma, ele vai marcar letra A e nem letra E. Por que ele não vai marcar nenhuma dessas duas? Porque ele percebeu o que, Edu? Ele percebeu que se o cara faz R$30 por metro quadrado, se ele fizer 2 metros quadrados, ele ganha R$60. Tá? Ele ganha R$60. Então essa aqui não pode ser. Tá? Então ele... E outra coisa, para ganhar R$900, ele tem que fazer uma área muito grande. Aonde entra a alternativa A e a alternativa E? São grandezas que estão destoando do que é o comando do exercício aprovado. Agora vem comigo que eu vou te mostrar um segredinho, ó. Ah! Vem lá. Vamos lá. Primeira coisa. Quanto que ele cobra? R$30 a cada 1 metro. Peraí, o que me lembra R$30 a cada 1 metro? Edu, tela! R$30 a cada 1 metro quadrado significa que ele vai cobrar quantos reais para fazer 15 metros quadrados? Turma, isso é nada mais, nada menos do que o assunto que mais aparece dentro da prova do Enem. Como que é o nome desse assunto? Regra de 3. Então eu quero que você faça uma regra de 3. Então olha o que você vai fazer aqui. Joga, Edu, o produto dos extremos. Porque quanto maior a minha área, mais eu tenho que ganhar. Agora, fala para mim, estudante, joga no professor bonitão. Quanto que é 30 vezes 15? Dá até preguiça de fazer conta, né? Espera aí, 30 vezes 15? Essa é moleza demais. Isso me dá a letra C. 30 vezes 15 é nada mais, nada menos do que 450, tá? Olha lá, 450. Me dá resposta como letra C, gente. Então não vacila. Agora, Edu, presta atenção, Edu. Joga na tela e tira o bonitão da tela. Galera, tchau. Um beijo grandão. Se Deus quiser, e Ele quer. Até a próxima aula. Eu fui.